que foi que Jesus falou? Ainda, aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha ascendido aos céus, quando o apóstolo João escreveu essa primeira carta. Mas antes disso aqui tudo, que foi que Jesus disse? Quando os apóstolos perguntaram o que aconteceria no final, ele diz: muitos virão em meu nome. Fazendo referência a falsos pastores, falsos profetas, e também disse que diriam: ele está ali, não vão, não sou eu. Ele está acolá, não vão, não sou eu. Fazendo referência a pessoas que iriam dizer que é o próprio Cristo. E aqui no Brasil nós temos um, né? O chamado Henrique Cristo, que para nós que somos conhecedores da palavra é uma figura que chega a ser risível, né? Cômica. Mas se você entrar no TikTok dele dia de domingo, tem 3.000 pessoas assistindo ele pregar. E lá pessoalmente tem mais um bocado. Então, viria, se cumprir na palavra, os falsos cristos e os anticristãos na terra. E olha o que é que o apóstolo João fala aqui, sobre os muitos anticristos que têm surgido desde então. Eles saíram do nosso meio. Do meio de onde? Da igreja. Mas não eram dos nossos. A palavra fala, meu irmão, que dentro do trigo tem o joio. A parábola que o próprio Cristo contou. O Senhor veio durante o dia e plantou o trigo, e o trigo floresceu. Mas à noite veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Quando foi pela manhã, o joio florescendo, os servos perguntaram: Senhor, arrancamos o joio? Tocamos fogo? Ele: não, deixa crescer junto com o trigo, porque você não tem como saber o que é joio e o que é trigo. Você vai acabar jogando o trigo fora junto com o joio, e deixando o joio dentro junto com o trigo. Então, meu irmão, nosso dever é pregar, é falar a palavra, é falar a verdade de Deus, não tem meio termo, é a verdade. No final, quem vai separar o joio do trigo são os anjos. Quando a trombeta soar, a palavra diz que quando a trombeta soar, como um raio que corta do oriente ao ocidente, Jesus virá nas nuvens, e os anjos sairão recolhendo o seu trigo nos 4 cantos do mundo. Separará o trigo do joio, colocará o trigo no celeiro, que é falando da questão de estar com Cristo na glória, e o joio será amarrado em feixes e lançado no lago de fogo que jamais se apaga. É todo aquele que não crê em Cristo será lançado nesse lago de fogo para um sofrimento que será eterno. Não entrou e morreu não, vai ficar lá queimando eternamente, e sem morrer no sofrimento. Apesar de Apocalipse chamar de a segunda morte. Então aqui ele diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. De onde é que Judas saiu? Ele era um dos 12 apóstolos, meu irmão. Ei, Judas fez milagres. Judas profetizava. Judas dizia: levanta, o aleijado levantava e andava. Levanta no nome de Jesus. O aleijado levantava e andava. Mas ele era joio no meio do trigo. Judas andava era com o dinheiro. Se um apóstolo quisesse alguma coisa, tinha que pedir a Judas. Libera a verba aí para comprar aquilo ali. E Judas era o tesoureiro que ia liberar ou não, conforme Jesus ordenasse também. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Preste atenção nessa palavra, igreja. Permanecido. Se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Conosco quem? Com a igreja. Ei, pode acontecer de um crente, em um momento de vacilação na fé, parar de congregar, parar de ir para a igreja. Hoje o mais comum não é nem parar de congregar, é escolher uma igreja que seja permissiva, uma igreja que acalente o pecado dele. Hoje tem igrejas funcionando aqui em Fortaleza e em outras cidades do Brasil, só de gays e lésbicas não arrependidos, que assistem o culto de mão dada, 2 machos se beijando, 2 mulheres se beijando, acalentando o pecado. E Deus deixa, sabe por quê? Porque acumula condenação em cima de condenação, que é para não ter nem o que dizer naquele dia, que a palavra diz que quando todos virem um Senhor vindo nos céus, haverá pânico sobre a terra. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então pode acontecer sim de um irmão em Cristo, crente de verdade, e dar uma voltinha no Egito, como se diz aí nas igrejas, né? E aí andar pelo mundo. Sabe o que vai acontecer com ele? Lembra do vaso? Deus vai quebrar o vaso, meu irmão.
Deus vai quebrar o vaso, vai moer e vai trazer de volta para a igreja. Já aconteceu comigo. Já aconteceu com outros irmãos. O Germano está ali apontando para ele, não sei porquê. É um milagre vivo aí, ó. Como tanto de nós aqui. E é isso que Deus faz, meu irmão. E eu creio que o Germano um dia vai vir aqui e vai dar um testemunho dele. Como eu dei o meu, para edificar a fé da igreja. Permanecer, meu irmão, é a chave. Teriam permanecido conosco. O crente verdadeiro, ele permanece. Ele pode dar uma voltinha no Egito, mas ele é moído e ele volta. Agora, se ele não era crente, ele é moído e ele piora. Ele é moído e ele piora. Ele é moído e ele piora. Como a palavra diz que no final dos tempos vai ter um momento que vai cair chuva de granizo em todo o planeta. Vai ter pedra de 30 quilos. Imagina uma pedra de 30 quilos de granizo caindo dos céus, qual é a força que ela vem. Diz que o sofrimento será tão intenso, mas as pessoas não se arrependerão, ficam mordendo a língua. Já viu um cara mordendo a língua? De dor, mas não se arrepende? Literalmente a Bíblia fala isso. Mas o crente não, ele pode dar uma vacilada, mas ele volta. E ele permanece depois, amém? Mas eles quem? O joio, se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.